O pódio só existiu porque erros bizarros foram cometidos pelos juízes da ginástica artística feminina. Com o ouro e com a prata, tudo certo, nada a contestar. A Rebeca Andrade foi a melhor e ficou em primeiro. A Simone Biles tirou uma nota um tiquinho menor e ficou com a prata, mas o destino do bronze se tornou uma das sagas olímpicas mais acompanhadas após o fim dos Jogos. Se o primeiro erro da arbitragem não tivesse sido cometido, o lugar destinado à medalhista de bronze teria sido ocupado, sem chance de contestação, pela romena Sabrina Maneca Voina, mas ela sequer foi anunciada como tal. Terminou a prova na quarta colocação, caiu para a quinta e depois voltou para o quarto lugar. Se o segundo erro dos juízes não tivesse acontecido, a dona da medalha seria Jordan Chiles, dos Estados Unidos, que de fato subiu ao pódio e o tornou histórico por dois motivos. Um por integrar o primeiro das Olimpíadas com todas as 3 medalhistas negras e o segundo pela reverência que ela e Simone Biles, a melhor ginasta de todos os tempos, fizeram à campeã olímpica Rebeca Andrade. A ideia de homenagear a brasileira daquele jeito foi da Jordan. No entanto, a medalha de bronze não está com nenhuma das duas. No momento, ela pertence a outra romena, Ana Barbosu, que virtualmente foi a primeira medalhista de bronze no solo, mas também virtualmente foi destituída do pódio minutos depois. Quando a final acabou, foi ela quem apareceu no telão na terceira colocação. Inclusive, ela chegou a comemorar no ginásio. Mas por conta de uma falha técnica grotesca, o terceiro erro da comissão de arbitragem, a nota da americana foi alterada pouco depois do fim da prova. Ana caiu para a quarta colocação e a Jordan subiu da quinta para a terceira colocação, o que a fez participar da cerimônia de premiação. Porém, essa história é cheia de poréns. 5 dias depois desse pódio acontecer, nova reviravolta. Uma decisão judicial ordenou que a nota inicial da ginasta dos Estados Unidos fosse restabelecida. Com isso veio o anúncio que a medalha seria retirada da Jordan Chiles para ser repassada para Ana Barbosu. Está difícil entender? Fica aqui que nesse vídeo eu vou detalhar o passo a passo de toda essa bagunça, uma das maiores lambanças da história olímpica, e contar o que ainda pode acontecer se há chance do pódio mudar mais uma vez. Eu sou Renata Machado, jornalista, torcedora, e nesse canal eu compartilho histórias do esporte. E a de hoje é a saga em que se transformou a disputa pela medalha de bronze do solo. O assunto desse vídeo é sugestão de uma inscrita do canal. Se você também tem uma, é só deixar registrado aqui nos comentários. Então vamos à cronologia dos fatos. Mas antes deixa eu só apresentar quem são as nossas 3 personagens principais. A romena Ana Barbosu, que tinha acabado de completar 18 anos. A outra romena, Sabrina Maneca Voina, que tem 17 anos. As duas eram estreantes em Jogos Olímpicos. E a mais experiente do trio é Jordan Chiles, a atleta dos Estados Unidos, que tem 23 anos e estava em sua segunda Olimpíada. Para facilitar aqui na nossa história, eu vou chamar de Ana, Sabrina e Jordan. A final do solo aconteceu com 9 ginastas. Rebeca Andrade foi a segunda a se apresentar e estabeleceu a nota a ser batida, 14.166. Ana foi a quinta e recebeu 13.700, o que momentaneamente a deixava na segunda colocação. Simone Biles, sétima a subir no solo, não conseguiu repetir a apresentação das classificatórias e somou 14.133. Essa nota a deixava com a prata e empurrava a Ana para a terceira posição. Sabrina foi a penúltima a se apresentar e foi a partir da rotina dela que os erros dos juízes começaram a acontecer. A romena foi penalizada e perdeu 0.1 por ter pisado fora da área demarcada do tablado, 1/10 a menos que a deixou com 13.700. O erro, Sabrina não pisou fora da área demarcada do tablado, em nenhum momento. Ela cravou as acrobacias e o momento em que isso teria acontecido, o momento em contestação é esse, em que ela gira a perna no ar e um dos pés fica para fora da área do tablado. Mas sair da área no ar pode, braços, pernas, pé. O que não pode é pisar para fora e dá para ver ali pelo replay que em nenhum momento ela coloca os dedos ou o calcanhar para fora. Sem esse desconto, a nota dela seria 13.800, atrás apenas da Rebeca e da Biles, o que teria evitado toda a dor de cabeça que vem depois. Esse erro tirava a Sabrina do pódio e foi a causa de todo o problema, mas vamos seguir que a lambança está apenas começando. Faltava mais uma apresentação. Jordan era a única que podia ameaçar a medalha de bronze que naquele momento pertencia a Ana.
Aqui cabe uma explicação. Apesar da Ana e da Sabrina terem tirado a mesma nota, 13.700, a Ana estava aparecendo na frente, na terceira posição, porque ela teve uma nota de execução maior, 8 contra 7.900, que é o critério de desempate, porque os juízes entendem que ela teve uma série mais limpa do que a Sabrina, que ficou na quarta colocação. Mas a Sabrina e a técnica, que é a mãe dela, não engoliram a penalização e recorreram. Elas ainda esperavam o resultado do recurso quando a Jordan terminou sua apresentação. Ela foi a última das 9 ginastas a fazer o exercício do solo. E o início de um dos problemas está aqui no fato dela ter sido a última, já eu explico. E aí ficou uma situação dramática, ainda mais na equipe da Romênia. A Sabrina estava visivelmente tensa, apreensiva, esperando o resultado do recurso que poderia colocá-la no pódio. Ao seu lado, assim, muito perto, estava a Ana, que também estava muito tensa com a possibilidade de perder a medalha. Ou para a colega de equipe, né, a Sabrina, ou para a americana, que ainda estava esperando a sua nota sair. E aí foi surreal esse momento. O resultado do recurso da Sabrina, que foi negado, e a nota da Jordan, 13.666, saíram praticamente juntos. Enquanto a Sabrina olhava incrédula o resultado, não acreditando que ela não estava levando a medalha, sendo que ela não tinha pisado fora da área. Gente, imagina a revolta, né? Não pisou fora, foi penalizada por uma coisa que ela não deveria, a medalha deveria ser dela e, tá fora. Muito revoltante. E ao lado dela, a companheira de equipe, a Ana, gritava de emoção ao realizar que ela era medalhista olímpica em sua primeira Olimpíada. Sua primeira medalha e também um feito para a Romênia, que é historicamente uma potência da ginástica, mas que não tinha uma ginasta subindo ao pódio em Olimpíadas desde os Jogos de Londres 2012. Do lado dos Estados Unidos, desânimo total. A Jordan estava ali com aquela cara de frustração, porque a nota que ela recebeu a deixava apenas na quinta colocação, atrás das duas romenas. Porém, mais um porém, 2 minutos e 15 segundos depois, a alegria e a tristeza se inverteram. A Jordan, que sabia que um recurso estava em andamento, não tirava os olhos do placar. Então ela foi a primeira a ver quando saiu a sua nova nota. Ela recebeu 1/10 a mais e explodiu de emoção, comemorando e gritando com a Simone Biles. A nova nota da Jordan a deixava na terceira colocação. A medalha de bronze agora era dela. Era a primeira medalha dela individual e por isso ela ficou assim tão emocionada. Ela já tinha 2 medalhas olímpicas, mas as 2 por equipes. Uma prata dos Jogos de Tóquio 2020 e dias antes ela tinha conquistado o ouro com a equipe dos Estados Unidos. E foi assim que a Ana descobriu que ela não era mais medalhista. Com a Jordan gritando, ela foi ver o que estava acontecendo, olhou para o placar novamente e viu que ela tinha caído para a 4ª colocação. Ela não estava mais no pódio. Ela já estava comemorando com a bandeira da Romênia e ficou em choque. Ela largou a bandeira e saiu do ginásio chorando. Imagina a frustração da menina. Mas o que fez o pódio mudar? Após a apresentação da Jordan, a técnica dela foi até a arbitragem e apresentou um recurso. Os juízes aceitaram, analisaram, concordaram com a reivindicação e aumentaram a nota da ginasta dos Estados Unidos. O recurso contestava a nota de dificuldade da americana. A nota de execução não pode ser contestada. Se não gostou, tem que engolir. A técnica entendeu que os juízes não incluíram o valor de um elemento que a Jordan executou. Um elemento de dança chamado Tour GT Full. Ela não tinha recebido o valor desse elemento nem nas classificatórias, nem na final por equipes. Mas os técnicos entenderam que de fato a Jordan não tinha executado ele por completo. Mas na final do solo, os técnicos entenderam que a Jordan tinha conseguido fazer a rotação completa. Os juízes analisaram a execução do movimento, concordaram que ela tinha conseguido executar perfeitamente, então eles aumentaram a nota de dificuldade dela, passando de 5.800 para 5.900. Aumentando a pontuação final para 13.766. 1/10 que foi suficiente para ela ultrapassar as 2 romenas. Ela saiu da 5ª colocação e foi para a 3ª, logo na posição da medalha de bronze. Os juízes mudaram a nota dela porque eles concordaram que ela de fato tinha executado o movimento que valia mais. Se os juízes tivessem creditado esse movimento no momento da apresentação, teria evitado o constrangimento que a Ana passou dentro
dentro do ginásio. E uma curiosidade sobre o recurso: para contestar uma nota, os técnicos e os ginastas precisam estar bem seguros do que estão pedindo, porque há riscos. O processo envolve uma alegação verbal e escrita, mais o pagamento de uma taxa de $300. Se o recurso for aceito, esse valor é devolvido, mas se ele for negado, o dinheiro fica com a Federação Internacional de Ginástica, a FIG. Além de poder ficar sem o dinheiro, há o risco de a nota baixar em vez de subir, como já aconteceu. Mas nesse caso, a Jordan não tinha nada a perder. Era a final, ela tinha sido a última a se apresentar e a nota dela a tinha deixado em 5º lugar. Mas a confusão continuou e a saga foi parar nos tribunais. No dia seguinte à final, a Federação Romena de Ginástica acionou a Corte Arbitral do Esporte, o CAIS, contra a Federação Internacional de Ginástica, a FIG, por prejudicar as duas atletas do país. No caso da Ana, eles alegavam que ela não poderia ter perdido o bronze, porque o recurso que alterou a nota da Jordan e a colocou na 3ª posição foi ilegal. A ação contestou o tempo em que a técnica da ginasta dos Estados Unidos apresentou o recurso à arbitragem, dizendo que ele foi feito 4 segundos após o limite de 1 minuto previsto na regra. E agora você vai entender por que o fato da Jordan ter sido a última a se apresentar foi um problema. Para entrar com recurso, todas as ginastas, exceto a última, têm o tempo entre o momento em que a nota delas aparece no placar até a nota da ginasta seguinte ser exibida no telão, o que geralmente dá ali alguns minutos. Mas a última ginasta só tem 1 minuto para fazer isso, como está previsto na regra. Por conta desses 4 segundos a mais, a ação romena pedia que o recurso fosse desconsiderado e a nota da Jordan voltasse para a original, recebida logo após a apresentação, de 13,666, o que faria a Ana voltar para a 3ª posição e mandaria a Jordan de volta para a 5ª. Em relação a Sabrina, a ação contestava a penalização pela saída dos limites do solo e pedia que o desconto de 1/10 fosse retirado e a nota aumentada para 13.800. Nesse caso, a Sabrina subiria para o 3º lugar e a Ana cairia para o 4º, contando que o primeiro pedido também fosse aceito. Mas, apesar de pedir que o ranking fosse redesenhado com as novas notas, as autoridades romenas citaram o princípio do fair play do movimento olímpico para pedir que as 3 fossem colocadas na 3ª posição e as 3 recebessem uma medalha de bronze por conta de toda a confusão. 5 dias depois daquela fatídica final, foi realizada uma audiência no CAIS para decidir sobre esse caos da disputa pela medalha de bronze do solo. Foram mais de 4 horas de audiência até a corte chegar a uma conclusão e dar o seguinte veredito: o recurso submetido em nome da Jordan na final do solo foi de fato feito após o fim do prazo permitido de 1 minuto e por isso ele deve ser desconsiderado. A nota inicial de 13,666 dada para a ginasta dos Estados Unidos deve ser restabelecida. A Federação Internacional de Ginástica vai determinar o ranking final do solo feminino da Olimpíada e atribuir a medalha ou as medalhas de acordo com essa decisão. E por último, a ação em favor da Sabrina foi rejeitada pelo tribunal. A FIG então alterou o resultado da final e realocou a Ana na 3ª posição, sem citar o que seria feito da medalha. No dia seguinte, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que o bronze do solo seria repassado para Ana e informou que havia solicitado ao Comitê Olímpico dos Estados Unidos o retorno da medalha recebida pela Jordan. Mas algumas perguntas continuavam sem respostas. A principal delas, para mim, era em relação a Sabrina. Por que a penalização continuava? Por que os recursos dela eram negados? Dias depois saiu o detalhamento da audiência, um relatório de 29 páginas, que enfim esclareceu esse e outros pontos. E é por isso que vocês estão me vendo assim agora, diferente do que eu estava no início, porque eu resolvi regravar essa parte do vídeo para compartilhar as novas informações que eu descobri nesse documento e incluir as atualizações do caso que surgiram enquanto eu estava editando.
Primeiro detalhe, aquele recurso da Sabrina pedido durante a final do solo não foi referente à penalização. Ele contestava a nota D, de dificuldade, porque a equipe da Romênia tinha o entendimento de que contestar o desconto pela saída dos limites do solo fazia parte da nota E, a nota de execução, aquela que não pode ser contestada. Porém, na audiência, a FIG rebateu essa alegação, dizendo que a técnica da Sabrina falhou ao não pedir uma revisão imediata do desconto aplicado na nota. Segundo a federação, contestar o desconto por sair dos limites é uma exceção à regra e que eles deveriam sim ter pedido uma revisão imediata de vídeo, ou seja, uma confusão na interpretação da regra. Mas o recurso da Sabrina no CAIS, dessa vez contestando a penalização, também foi negado. O motivo: o tribunal considerou que o caso se enquadra no princípio de campo de jogo, field of play, ou seja, uma decisão tomada pelos árbitros da competição e que não cabe ao tribunal julgar e substituir as ações dos árbitros em campo, o que seria considerado uma interferência do CAIS. Por conta disso, estando o julgamento certo ou errado, a nota da Sabrina não pode ser revista. A exceção seria se fosse um caso de fraude, de corrupção, má-fé ou algo do tipo, mas nada nesse sentido foi provado. E é por isso que a Sabrina está ficando sem a medalha que ela merecia. Pelo menos por enquanto. Em relação ao recurso dos Estados Unidos aceito após o fim do prazo, a presidente do Comitê Técnico da FIG admitiu que não verificou nem foi alertada por ninguém ou pelo sistema eletrônico que o tempo havia excedido e que por isso ela prosseguiu com a análise. O CAIS culpou abertamente a Federação de Ginástica pelos problemas causados na arbitragem do evento, um dos momentos mais dramáticos dos Jogos, e chamou de completo fracasso o fato de a FIG não ter qualquer mecanismo para assegurar o cumprimento de uma regra imposta pela própria federação. Nada ou ninguém era responsável por monitorar o tempo em que os recursos eram pedidos. Uma coisa tão simples que teria evitado um grande erro em boa parte dessa confusão. Se houvesse um mecanismo ou alguém da FIG tomando conta disso, teria apontado que o recurso dos Estados Unidos tinha sido pedido além do prazo e nem teria prosseguido com a análise da nota da Jordan. Logo, a Ana não teria sido destituída da terceira posição, apesar da Jordan merecer a nota maior. No relatório, também ficou claro que a sugestão de conceder 3 bronzes, ideia da Federação Romena, só não foi para frente porque a FIG se opôs. O CAIS afirmou que as 3 ginastas têm argumentos para receber uma medalha e que se dependesse dele, as 3 ganhariam um bronze. Mas o tribunal se disse limitado em suas ações para isso, a não ser que todas as partes envolvidas concordassem pelo consenso. Mas a FIG não estava disposta a compensar suas falhas premiando as 3 atletas. A federação disse que o pedido para conceder 3 bronzes era insustentável e que não aceitaria essa opção. Enquanto tudo isso rolava, as ginastas que não tinham culpa nenhuma dessa confusão estavam sofrendo um monte e sendo atacadas nas redes sociais, a ponto de a Federação Romena de Ginástica emitir uma nota para explicar que em nenhum momento ela tinha pedido para retirar a medalha da Jordan e pedir também o fim dos ataques às ginastas romenas. A Jordan também estava sendo atacada e chegou a se afastar das redes sociais. A Federação de Ginástica dos Estados Unidos tentou recorrer da decisão, dizendo que uma nova evidência tinha surgido, um vídeo que provava que o recurso tinha sido pedido 47 segundos depois que a nota da Jordan apareceu no placar. Portanto, seria dentro do prazo legal. Mas o CAIS negou essa possibilidade. Segundo o tribunal, suas regras não permitem a reconsideração de uma sentença, mesmo quando novas evidências conclusivas são apresentadas. 11 dias depois da final, a Ana finalmente recebeu sua medalha de bronze, o pôster e o mascote dos Jogos, como todos os outros medalhistas da Olimpíada, mas em uma cerimônia lá na Romênia, no Comitê Olímpico do país. Ficou feliz da vida, mas sem a mesma emoção ali do momento. Ela disse que quer acreditar que chegará o dia em que as 3 receberão a medalha de bronze. Só para esclarecer, a Jordan não devolveu a medalha e essa mesma medalha foi repassada para a Ana não, tá? A romena ganhou uma medalha nova e o bronze da Jordan continuava com ela, segundo a imprensa dos Estados Unidos, porque ela ainda tem esperanças de manter a medalha. Fim do caso? Não.
A disputa não acabou e foi escalada para o Tribunal Federal Suíço, que é quem dá legitimidade ao CAIS e o único que pode reverter decisões dele. A Federação Romena de Ginástica e a Sabrina já apelaram ao tribunal, e a Federação de Ginástica dos Estados Unidos prometeu fazer o mesmo. No entanto, recursos bem-sucedidos ao Tribunal Federal Suíço são incomuns. A ver as cenas dos próximos capítulos. E agora, depois de tudo isso, conseguiu entender essa história? A bagunça que foi essa decisão, essa final e a disputa pelo bronze? Para mim, depois de tudo isso, as 3 deveriam receber a medalha de bronze, concordo. E você? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E para você que gosta dos conteúdos que eu posto por aqui, considerem apoiar o canal. É só comprar um Valeu Demais que aparece aqui embaixo e escolher qualquer valor para contribuir. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando entrar conteúdo novo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!